Bom dia, meu nome é Oséias, evangelista, e hoje nós vamos fazer a live aqui no perfil da Hiller sobre prótese total. Vamos esperar o restante do pessoal entrar. Bom, pessoal, estamos com os comentários desativados porque a gente vai colocar algumas informações aí na tela e se você precisar mandar alguma pergunta, tem a caixinha aí, tem duas caixinhas com interrogação, clique nesse ícone, digita pergunta e encaminha para a gente, que a gente vai responder ao final da live, a gente vai verificar essas perguntas, ok? Bom, são 11h03, essa live que a gente vai fazer hoje sobre prótese total é quase que eu diria que seria muita pretensão minha fazer uma live sobre prótese total. E é mais um bate-papo, tá? E de uma forma específica eu vou abordar. E por que a gente está fazendo isso aqui no perfil da Hiller, né? Porque eu uso os materiais da Hiller para fazer uma etapa bem específica desse processo. Então, por isso nós vamos fazer aqui, compartilhar isso com vocês, ok? Bom, já são 11h04, vou esperar mais um minutinho e a gente começa o assunto. A Hiller também vai disponibilizar esse material depois, então acho que é tranquilo, quem perder pode assistir depois. Eu queria começar respondendo uma pergunta que me mandaram lá no perfil Oséias80, né? Sobre uma colega dentista perguntou: eu gostaria muito de aprender prótese, mas não tenho condições de fazer uma especialização agora. Bom, então a notícia para você, a notícia é boa, né, para você. Eu também não sou especialista em prótese. E uma das coisas que eu aprendi logo cedo na profissão foi me agregar a profissionais que estão em um nível superior ao meu. E no caso da prótese, pode ser uma especialidade muito bacana e frutífera, mas também pode ser extremamente decepcionante se você não tiver parceiros bons. E nesse caso, quando eu digo parceiro, eu estou me referindo basicamente, em primeiro ponto, são exatamente os protéticos. Então, eu diria que para qualquer área da prótese que você for se dedicar, removível, fixa, não interessa. Eu diria, como experiência minha, né? Quem sou eu para ensinar nada a ninguém, mas eu diria que pela minha experiência, se você puder, tenha como parceiros técnicos em prótese que sabem bem mais do que você. Então, eu costumo dizer o seguinte: dentista razoável ou dentista iniciante ainda, que ainda está construindo a carreira, com bons protéticos, tem grande chance de se transformarem em excelentes dentistas. Agora, pegar um bom dentista, experiente, criterioso, e colocar com um técnico que não está no mesmo nível, ou seja, um técnico que está lá engatinhando, o trabalho vai para baixo. Então, quando eu me formei, eu tive a sorte de trabalhar com um dos técnicos que eu admiro muito lá de Recife, o Zé Carlos, da OT Prótese, e praticamente quase tudo que eu aprendi de prótese, depois que eu saí da faculdade, aprendi muita coisa com ele. Isso me ajudou muito, 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 muito. E por que eu estou começando a falar isso com vocês? Quando eu me formei, eu praticamente parei de fazer prótese total.
Fiz um tempo, mas eu não gostava dos resultados que eu tinha. E eram próteses bem rudimentares, né? E eu não tinha um parceiro, um protético que pudesse me ajudar a evoluir. Até que um dia eu conheci um técnico que foi a partir dele que surgiu todo o material que eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Ele é o Bernardo Cambeiro. Depois no final eu vou colocar aí o perfil do Instagram dele, se vocês quiserem acompanhar. Ele é um técnico português que está morando no Brasil. Ele trabalhava lá em Portugal e tem um trabalho excepcional. Ele é speaker de algumas marcas e tal. E ele conheceu o meu material fotográfico, né, que já faço de outras áreas, e me convidou para fazer alguns casos. E aí eu disse para ele, cara, eu não sei fazer prótese total. Eu falei assim, não, nós vamos fazer juntos. E olha que interessante, o material que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, basicamente eu aprendi isso, né, fui construindo isso junto com ele, que é um protético, né? Eu poderia ter feito vários cursos de prótese, existem excelentes professores de prótese total no Brasil, mas foi um técnico que me ajudou. E eu sou eternamente grato a ele. Então, eu tenho essa visão de relação com o técnico. Eu gosto de trabalhar com técnicos experientes que saibam mais do que eu, porque esses técnicos acrescentam muito na minha experiência clínica. E aí, então, vamos conversar um pouquinho sobre prótese. Se você quer aprender a fazer prótese, mas não quer fazer uma especialização agora, não tem recursos, não tem condição de fazer uma prótese agora, minha dica, então, é essa. Consiga trabalhar com protéticos bons e escute o que eles possuem de experiência. Tente absorver, peça feedback. Então, todos os técnicos que eu trabalho, uma das coisas que eu sempre peço a eles é me enviem feedbacks. Cara, você recebeu uma moldagem aí, como é que está essa moldagem? O que você acha que pode melhorar? Ah, você recebeu um material, e aí? Me fala. E aí, na verdade, os técnicos, geralmente, eles têm dificuldade de dar feedback para os dentistas, porque na maioria dos dentistas são arrogantes. A maioria dos dentistas acha que sabe tudo, inclusive sabe mais do que o técnico. Bom, então se você sabe mais do que o técnico, talvez esteja na hora de você mudar de técnico. Essa é uma dica que eu dou. Você quer evoluir? Comece a trabalhar com protéticos que tenham experiência maior do que a sua, porque você vai crescer com isso. E aí eu geralmente faço isso. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre prótese total. Na verdade, esse vídeo vai ficar gravado e a gente vai falar basicamente, mais especificamente, sobre a moldagem funcional com silicone de adição. Geralmente, eu aprendi na minha graduação a fazer isso com Godiva e com pasta Lisander. E eu sempre tive muita dificuldade de fazer com pasta com Godiva. Eu sempre tive muita dificuldade de trabalhar com pasta Lisander. Foi um dos motivos que eu, no começo da carreira, quase que meio que desanimei, não trabalhei muito com prótese total, fui para as outras áreas. E uma das coisas que me motiva muito dentro da odontologia é a documentação, é a fotografia odontológica. E eu não tinha muito prazer em fotografar os trabalhos que eu fazia de prótese total. E isso me desestimulou mais ainda. Eu fazia as próteses e via que aquilo não era o que eu realmente gostaria de fazer. E aí hoje eu vou mostrar um material para vocês que é uma coisa que me enche de orgulho, né? Não significa que eu sou melhor do que ninguém, muito pelo contrário, estou aprendendo a fazer prótese total. Mas só o fato de conseguir produzir um material, de documentar isso em alto nível, dá uma satisfação muito grande para a gente, né? Como dentista. Eu gostaria então de agradecer a Iller também pelo apoio. E aí eu gostaria de começar vocês falando sobre o que geralmente o paciente espera, né, de uma prótese total. O paciente, então, o que ele quer, né, de uma famosa dentadura, né? Aqui no interior, as pessoas da zona rural também chamam de justa, né? Justaposta. Então, tem muita gente que chega, eu estou querendo trocar minha justa. Então, o que essas pessoas querem que essa prótese ofereça a elas? Então, basicamente, eles querem que a prótese, né, não solte, não se desloque, que
que ela não fique movimentando dentro da cavidade bucal, que isso não fique machucando ela e que devolva, né, a estética perdida, né, suporte de lábios, que fique um trabalho bonito e que seja, né, durável. Basicamente, então, se a gente pegar esses pontos, nós estaremos falando de retenção, estabilidade, suporte, estética, proteção do rebordo e a escolha dos materiais. Então, nós temos aqui, basicamente, resumindo, nós precisamos de uma superfície de moldagem adequada, nós precisamos de um trabalho adequado de oclusão, né, que começa lá no conhecimento do técnico nesse caso, né, porque é um trabalho que vai ser desenvolvido lá, e depois uma superfície polida, que garante também a durabilidade disso. Então eu quero mostrar para vocês, basicamente isso aqui vai ser quase que um relato de caso, né? Então eu vou mostrar para vocês um caso clínico que eu fiz com o Bernardo Cambeiro, é um técnico português que hoje está morando em Ribeirão Preto, e é excepcional, o cara trabalha muito bem. Ele me convidou para a gente fazer esse caso. E aí a gente tem então essa paciente. Essa paciente me procurou, ela não estava satisfeita com a prótese dela. E aí a gente começa a fazer todo um protocolo fotográfico para identificar, né, por que não está satisfeita. E a gente começa a identificar, né, algumas questões. Por exemplo, observa que do lado direito está bastante desfavorável, né? A prótese ultrapassa a linha molhada do lábio, se projeta vestibularmente. Do lado esquerdo está mais favorável, mas já é uma prótese bastante antiga, que não tem um suporte, que não abrange as áreas adequadas, já não tem mais aquela retenção que a paciente gostaria. E aí, um dos pontos mais importantes na prótese é exatamente entregar para o técnico uma área de trabalho adequada, que é o nosso maior dificuldade, né? A questão da moldagem. E no caso da prótese total, um dos pontos mais importantes é entender quais áreas eu preciso moldar. Muitas moldagens, no caso da prótese, ficam sobreestendidas e muitas moldagens não atingem toda a área. Então, para isso, o que eu preciso? Eu preciso conhecer as estruturas anatômicas para que eu possa delimitar. Bom, essa moldagem está boa ou não? Como é que eu sei se a moldagem está boa? Como que eu sei se ela envolveu todos os pontos que eu preciso? Então eu preciso entender, né, até onde vai o fundo de saco, o vestíbulo, o que é cada detalhe desse. Então aqui, por exemplo, nós temos aí marcado aí abaixo o fundo de vestíbulo, nós temos as tuberosidades, temos aí a papila incisiva, as linhas, né, de vibração, temos os freios e bridas, que são extremamente importantes. Muitas próteses ficam soltando, não tem a retenção adequada, porque o material está sobreestendido e está envolvendo principalmente essas áreas do freio. Então, quando o paciente movimenta, conversa ou mastiga, essas bridas, esses freios e até o sulco epitélio maxilar joga essa prótese para baixo ou para cima. Eu já tive muitas experiências desagradáveis, por exemplo, com a prótese machucando lá atrás, no sulco epitélio maxilar. Observa bem aí, nessa imagem abaixo, que tem um ligamento nessa região. Que vocês vão ver mais para frente que a gente precisa aliviar a prótese nessa área, ou ela vai ficar cortando o paciente lá atrás. Então, conhecer essas estruturas anatômicas é de fundamental importância. Olhe bem, essa região aqui, a gente tem uma coisa que eu não conhecia. Nós temos essas rugosidades palatinas. A primeira rugosidade, geralmente, é onde se posiciona o canino. A segunda rugosidade, o primeiro premolar. E a terceira rugosidade, o segundo premolar. São parâmetros que determinam a posição dos dentes. Na arcada inferior, que talvez seja ainda mais difícil, nós temos aqui,
o fundo do vestíbulo, né? Nós temos aqui freio mediano, temos também freios e franjas sublinguais. Isso é importante, aliviar essas regiões. Se a prótese ficar envolvendo esses freios, ela vai machucar, vai perder estabilidade. Freios laterais. Uma das características que eu percebo nas próteses que a gente faz com protéticos mais experientes é exatamente isso. Ela é toda dentada para aliviar, né, para permitir que esses freios, essas bridas não desloquem as próteses. As próteses mais simples, e ao final dessa live eu vou mostrar para vocês imagens comparando a prótese nova e a prótese antiga. Uma das coisas que a gente percebe é isso, que a prótese antiga é toda reta. Então, por isso, quando o hábito de alimentar e de conversar desloca muito a prótese, né? E nós temos aqui a zona de Fish, que é uma das áreas muito importantes para a estabilidade da prótese, e onde temos então lá atrás a inserção do masseter. Se eu fizer uma prótese sobreestendida envolvendo essa parte do masseter, ela não vai parar na boca de forma alguma. A região retromilioide, que é uma das áreas, na minha opinião, mais difícil de moldar, na moldagem para prótese total, e na maioria das vezes não é copiada adequadamente, então a prótese não insere nessa região e diminui ainda mais a estabilidade dela. E temos a papila retromolar, que é o calcanhar de Aquiles, na minha opinião. Na maioria das vezes, quando a gente faz a primeira moldagem, com aquela moldeirinha rasa e com alginato, né? A gente coloca o alginato, leva lá. O que acontece? Muitas vezes a gente aperta essa moldeira e ela comprime a papila retromolar. Quando ela comprime, se a prótese vem com acrílico na região, o que vai acontecer? Vai machucar essa papila retromolar. Então, o que normalmente a gente vê? A gente vê próteses que não chegam até a papila. Então, são aquelas próteses mais curtinhas. Por quê? Porque a prótese que envolve aquela região machuca a papila retromolar. Quando, na verdade, você deve criar mecanismos para copiar essa papila, porque a prótese vai envolver parcialmente ela. Os técnicos que são mais experientes, eles sabem que a informação da localização dessa papila determina o plano oclusal inferior. Então, é muito importante que você copie a papila retromolar sem comprimi-la. Essa é a parte mais importante e eu vou dar algumas dicas para vocês depois como fazer isso, né? Temos lá a papila e a posição dela. Bom, então observem que aqui nós temos a imagem inferior e olha a diferença desses detalhes. Observe que eu peguei a prótese antiga da paciente e fiz algumas marcações onde a gente tem freios, tem bridas, e onde essa prótese provavelmente precisava de alguns edentamentos para que ela tivesse maior estabilidade. Então, olha como que é hoje e olha como que, na minha opinião, ela deveria ser. Ela deveria ter alguns alívios para que a gente tivesse mais estabilidade. Bom, eu não vou mostrar muito aqui a moldagem inicial com alginato, porque não tem muito segredo, né? Vai colocar o alginato, tente usar um alginato de boa qualidade e não pressione os tecidos. Bom, a partir do momento que você fez essa moldagem, você vai mandar isso para o seu técnico e nós vamos delimitar, né, todas essas áreas para a gente poder criar um segundo momento, que é o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é falar sobre a moldagem funcional. Então você já fez a sua moldagem com alginato, tá aí a nossa moldagem com alginato. O técnico vai delimitar as áreas dessa moldeira, né? Nós temos aqui tanto a inferior quanto a superior. Então observa que tem lá delimitadas as áreas onde tem freios, que tem bridas, zona de fish. Observa se tem áreas onde o tecido é muito flácido. Então observa aqui que na papila incisiva e naquela região mais anterior tem um alívio em cera. E agora, o que isso vai, né? O que isso vai se transformar? Essa aqui começa a diferença. O Bernardo Cambeiro e o Rodrigo Cavaco, lá de Portugal,
eles trabalham de uma forma que eu me identifiquei bastante, que é a criação de uma base mista. O que é a base mista? Como que a gente faz geralmente? A partir do momento que você tem esses modelos aqui, você cria uma moldeira individual, né, com acrílico, para fazer a moldagem funcional. No caso deles, eles desenvolveram uma técnica onde você faz uma base mista, que você vai usá-la para fazer o selamento da área periférica, moldagem funcional e automaticamente, nessa mesma etapa, você também já vai fazer o acerto dos planos. Ou seja, no meu caso, por exemplo, que moro muito distante dos técnicos que eu trabalho, para mim é importantíssimo. Por quê? Porque eu ganho tempo. Então, nesse momento aí, eu fiz a moldagem em acrílico, mandei para o técnico vai me mandar essa base. Eles chamaram isso de base mista. Ela é feita com uma placa de acrílico fotopolimerizado e a cera dentro de alguns ângulos e alguns critérios que eles entendem, não é o meu caso. E aí, quando eu recebo isso aí, olha, eu recebo isso aqui, ó, tá vendo? Ó, isso aí é o superior. Então, tem aqui o modelo, né? E eles me mandam assim, aqui o inferior, e eles me mandam com a base mista, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar essa base mista e vou, se com Godiva, ou eu vou mostrar uma técnica diferente para vocês, fazer o selamento periférico, moldagem funcional, acerto dos planos, e aí mando de volta isso para o técnico para fazer a montagem dos dentes. Nessa base mista, uma coisa bem interessante é que eles criam, né, pontos de 1 milímetro, 2 milímetros de apoio em áreas onde não tem tecido mole, para que na hora que você coloque essa base, ela não encoste no palato ou na mandíbula, para ter espaço para o nosso material. Então observa lá, ó. Tá vendo? Dá para ver até no máximo 2 milímetros esses pontos de apoio. Então, com isso aqui em mãos, eu vou fazer o selamento periférico. Então, agora é que a gente vai começar a mostrar para vocês o que a gente faz. O Bernardo, quando a gente começou fazendo as próteses totais, ele falou assim: Oséias, você vai fazer o selamento periférico com o denso do silicone de adição. Eu falei, caraca, como que eu vou fazer isso? Então, você vai pegar, né, 2 bolinhas do denso, manipula, faz um rolinho, coloca na borda e leva em boca e faz os movimentos tradicionais que a gente pede o paciente para sugar, vira para lá, para cá, faz os movimentos para a musculatura registrar qual que é o limite da sua prótese. Então, para mim, eu tive muita dificuldade. Eu peguei um outro caso, que não é o caso em questão, mas o modelo chegou para mim com todas as áreas delimitadas. Observa lá na região posterior ao tuber, olha, todo o bordo. Quando o técnico ele faz aquela base mista, ela precisa ficar aquém do término. E quando chega a base mista, antes de começar a delimitação da área chapeável, eu levo isso em boca, traciono bridas e freios e vejo se isso não está sobreestendido, porque ele precisa estar aquém do meu fundo de saco, do limite do meu fundo de saco vestíbulo, para ter espaço para eu preencher depois. Então, olha aí, a base mista está aí, ela não vai lá no fundo do saco vestíbulo, ela tem que sempre ficar aquém. E aí agora eu vou pegar o material e vou criar a cobrinha, né, com o silicone de adição. Então, nesse caso, eu usei o silicone de adição da Hiller e eu tive excelentes resultados para fazer essa moldagem funcional, e é o que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Então, essa é a minha base mista. Observa que ela já tem a cera e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também o que a gente já vai fazer com esses acertos de plano aí. Beleza? Gente, quem tiver alguma dúvida, vai mandando aí na caixinha aí de baixo. Já tem aí, eu já vi que tem 2 dúvidas. No final a gente vai responder essas questões, tá bom? A dúvida aqui sobre como fazer essa live, no meu perfil, depois no final eu vou falar o site, oseiasevangelista.com, que eu tenho lá ensinando como é que faz essa live toda aqui,
Bom, então observe aqui, ó. Isso é o resultado que eu tenho. Como que eu vou conseguir esse resultado? Então observa aqui, eu vou pegar aqui, ó, o silicone de adição e vou manipular, fazer uma cobrinha, colocar na borda da minha prótese e levar para lá. Agora tem uma dica muito importante. No começo eu tive bastante dificuldade. Por quê? Quando eu fazia a manipulação do silicone, antes de chegar à boca, o silicone já tinha tomado presa. E aí eu perdia tudo aquilo, porque na hora que o paciente estava fazendo os movimentos, ele já não copiava mais, não registrava mais esses movimentos. Então, a dica, o próprio Bernardo me falou, é fazer o quê? É pegar uma quantidade menor do catalisador. Então, eu tenho lá, né, base, catalisador. Quando você for pegar o material, em vez de você pegar a mesma proporção, você vai pegar um pouquinho menos não, pode ser até a metade do catalisador. Por quê? Porque esse material vai demorar mais para tomar a presa. É claro que você tem que tomar cuidado. O fabricante ele tem um tempo que ele recomenda para o material ficar em boca. Se você coloca menos catalisador, esse tempo vai ter que ser maior. Então observe aqui, ó, eu vou pegar aqui base, ó, peguei um pouquinho de base e agora eu vou mostrar para vocês a diferença do catalisador. Vou pegar o catalisador, olha, bem menos, vou colocar os dois juntos agora para vocês verem. Ó, eu tenho base e tenho catalisador. Então com isso aí agora eu vou fazer a manipulação, lembrando de evitar o uso de luvas de látex. Então, ou você lava a mão bem lavadinha e faz a manipulação, ou usa uma luva adequada, né? Uma questão interessante da manipulação do silicone é não manter o silicone em contato muito com a mão, porque o calor, a temperatura corpórea pode gerar alterações também. Nesse caso aqui, essas alterações não são tão significativas, né? Mas então coloquei lá uma quantidade menor de catalisador, faço a minha manipulação e aí a partir daí eu vou gerar a minha cobrinha. O ideal é que não fique muito grosso, né? Tipo uns 5 milímetros mais ou menos. Nesse caso do meu aqui, eu estava fazendo para filmar, deve ter ficado um pouquinho mais. Então aí agora você vai pegar isso e vai colocar naquela borda da base mista. Se você fizer a manipulação homogênea, com a mesma quantidade de catalisador e base, às vezes, principalmente para quem está começando, como quando eu comecei a fazer, quando eu chegava lá na outra ponta, na hora que eu encontrava lá, já tinha ido, né? Já tinha perdido já, o material já tinha começado a tomar presa e eu não conseguia trabalhar. Então coloque menos catalisador. E aí agora você tem bastante tempo. Observa aqui, ó, eu estou conseguindo adequar bem, colocando, posicionando, inserindo, encaixando ali direitinho. Eu tenho bastante tempo de trabalho. Por quê? Porque eu usei bem menos catalisador. Ok? Então é isso. Agora leve isso em boca. Peço o paciente para fazer o movimento de sucção, que a gente já está acostumado a fazer. E a partir daí você vai ter esse resultado. Você tem aí, né, a área, né, delimitada, superior e inferior. Ok? Então nós temos aí, ó, superior, inferior. Observe que, vou mostrar aqui antes de fazer, bem na área da papila retromolar, a gente faz um pequeno orifício. Tá vendo um furinho bem ali na região da papila retromolar? Para que serve isso? Bom, primeira coisa é na hora que eu pego essa base mista, eu provo em boca, eu preciso verificar se isso não está comprimindo a minha papila retromolar. Tá bom, não está comprimindo? Ótimo, já é um primeiro passo. Agora, o material de moldagem, quando você insere, ele pode comprimir a sua papila retromolar nessa segunda moldagem. Então, uma dica é fazer uma pequena perfuração nessa região para facilitar o escoamento do material. Então, nós temos aqui nesse momento uma chance menor de comprimir essa papila. Então, aí agora eu tenho
minha área chapeável, né, delimitada com o denso. E aí eu vou começar a trabalhar agora com a moldagem, né, funcional com o silicone de adição. Uma coisa que eu acho bem legal nesse kit de silicone de adição da Hiller, né, o Hiller Scan, é que ele já vem com um cartucho do regular e outro do light. Geralmente, nem outros fabricantes, na maioria das vezes, você compra o kit, ele vem ou 2 regulares ou 2 light, né? Tem uma consistência um pouco mais densa e um pouco mais fluida. No da Hiller já vem um de cada, o que facilitaria bastante isso. Quando eu faço moldagem para prótese fixa, eu geralmente uso o regular na moldeira e o light lá no término do preparo. Eu tenho uma cópia ainda mais fiel. Então, uma das coisas que eu gostei bastante nesse kit da Hiller é essa possibilidade de não precisar comprar outra consistência, já vem dentro do kit. Então, como que eu vou fazer agora? Beleza, então eu tenho aqui a minha base mista superior, eu vou dispensar o material nesse interior e vou levar isso em boca, né? Se você observar que esse material que você usou aqui, ó, o denso, se você observar que ficou muito volumoso, você pode pegar uma lâmina de bisturi, tirar os excessos, diminuir um pouco o volume, porque agora nós vamos fazer isso, ó, dispensar o material e leva isso em boca. Lembra daqueles pontinhos que o técnico fez, os stops? Na hora que eu levo em boca e tiro, olha lá, dá para ver. Então aquilo lá está encaixando e está encostando lá na mucosa e o resto do material está copiando. É importante que esses pontinhos sejam em uma área onde a mucosa não está flácida, né? Porque senão não vai funcionar. Então eu tenho aqui o material dispensado e depois de levado em boca e feito todos os movimentos que a gente está acostumado a fazer para copiar essa movimentação muscular. Bom, poderia terminar por aí, mas geralmente a gente faz mais uma etapa, que a gente está usando aí o Hiller Scan regular, que é um material um pouco mais denso. Nós vamos fazer então uma segunda fase. Vamos usar agora o Hiller Scan Light, que é um material ainda mais fluido, que vai copiar ainda mais detalhes, e a gente vai ter esse resultado. Bom, então a partir de aqui, o que a gente vai fazer? Manda para o técnico, vaza o modelo? Não. Lembra que essa base mista que a gente está fazendo, ela já veio com a cera, né? Eu mostrei lá anteriormente para vocês, olha como é que era essa base mista, ela já está com a cera. O que a gente já vai fazer agora? O objetivo, na verdade, da live é mostrar essa moldagem funcional. Vou mostrar o restante do caso, mas o principal que eu queria mostrar para vocês é essa moldagem funcional. Então, essa cera, ela serve para quê? Bom, eu tenho essa moldagem. Em vez de levar isso agora para o técnico, para fazer lá, né, o encaixotamento desse modelo, eu vou fazer mais uma etapa. Eu vou levar isso em boca e acertar os planos já. Então eu vou lá, pego minha régua de flocos, compasso e tal, faço tudo. E tem um detalhe, esse é o pulo do gato. Como que você marca, como que você orienta o técnico sobre a linha média, por exemplo, a linha do sorriso? Como que você faz? Você pega um instrumentalzinho e risca lá na cera? Bom, foi assim que eu aprendi. E aí, eu achei fantástico essa dica do Bernardo Cambeiro, que ele me falou o seguinte: José, você vai pegar 2 dentes de estoque, 2 centrais, e vai desgastar a parte palatina dele, como se fosse fazer um provisório de uma faceta, uma coisa assim, e vai posicionar eles para mim nessa cera, me dando as referências dos centrais. Então eu comprei um estoque de dentes bem baratinho, não sei que marca, não sei nada mais. Comprei um estoque de dentes bem simples e quando eu estou fazendo essa etapa, eu faço isso aqui agora. E tudo com fotografia mostrando, mandando para o técnico. Então eu pego 2 dentinhos, corto. Essa paciente é uma paciente que tinha bastante dificuldade de sorrir, ela é uma paciente bem idosa e já está com muito botox. Então assim,
é dificílimo de conseguir documentar o sorriso dela, porque ela sorri, você pede, sorria, dona fulana, tô sorrindo, e nada, difícil demais de conseguir um sorriso. Mas então, observa que na foto aqui de cima, nós temos aquela base mista que eu mostrei para vocês, já com todo aquele processo de moldagem funcional que eu acabei de mostrar para vocês. Exatamente, imediatamente após, com aquela mesma base mista, eu já coloco em boca e já pego lá um dente, olho qual que é a largura, qual que é a altura. Eu já estou informando para o técnico a posição da linha média, o tamanho dos centrais e a posição da borda incisal. Então, eu conversando com o paciente, ele sorrindo, eu vejo se essa posição está adequada e já mando para o técnico. Então, a partir desses dentes que eu posicionei, o técnico vai ter as referências estéticas dele para fazer a montagem. Então, eu tenho aqui, o plano de cera, depois já todo ajustado, e agora, depois de posicionado os dentes. Bom, o ideal agora é mandar isso para o técnico, né? E como que eu vou mandar isso para o técnico? Você pode mandar esses modelos, chega lá, eu faço o registro oclusal com o scan byte da ilha, e ele pode usar a mesinha lá do articulador para montar, ou você pode fazer a transferência com o arco facial, que é a parte que eu gosto mais. Então eu pego a base superior com os incisivos posicionados, faço o registro da posição, né, da maxila com o arco facial, transfiro e eu mesmo vou montar isso no meu articulador está padronizado, e aí eu monto isso no articulador. Então observe o que eu tenho aqui, olha lá, com o scan byte lá, fazendo um registro de mordida. Eu monto isso agora no articulador, faço o encaixotamento, mando para o técnico os dois modelos, não preciso mandar meu articulador, porque o articulador está padronizado, e ele vai fazer todo o trabalho dele lá agora com a montagem dos dentes, a oclusão. Nesse caso aqui a gente estava trabalhando com a oclusão lingualizada, e aí eu recebo isso do meu técnico, né? Dá muito gosto de trabalhar dessa forma. E aqui nós temos os dentes posicionados com algumas assimetrias, a seroplastia. E aí, em seguida, eu provo isso em boca, né? Isso aqui é a prova. Peço o paciente para sorrir, peço para conversar, já vejo como é que está a retenção disso, se não está caindo, se não ficou sobreestendida, consegui um sorriso e tanto dessa paciente. E aí, precisa de algum ajuste? Nesse caso a gente não precisou de nenhum ajuste, como a gente fez tudo montado em articulador, então a gente tinha uma fidelidade maior dessa montagem do técnico, e aí a gente manda de volta para a gente fazer então a acrilização dessa prótese, e aí a gente recebe isso aqui de volta, né? Então aqui a gente tem a prótese, né, em algumas vistas. Observem, olha, aqui. Uma dica quando eu comecei a fazer, eu tinha muita dificuldade, porque eu moro no interior, então as pessoas, né, têm uma certa dificuldade de entender algumas coisas. Uma paciente, inclusive, achou ruim comigo, porque estava faltando dente. Observa que a prótese só tem até o primeiro molar. Se o paciente fizer muita questão, você pode até colocar o segundo molar, mas geralmente em infraoclusão. O que acontece? Segundo a literatura, quando você coloca o segundo molar, a presença do segundo molar nessas próteses inferiores, geralmente são um dos motivos do deslocamento da prótese para anterior. O segundo molar geralmente já está numa zona da mandíbula inclinada. Então, quando você tem a compressão, isso expulsa a prótese para frente. Então, para ganhar em termos de oclusão, usa-se pouco, ou dependendo do diâmetro, né, da mandíbula, usa-se muito pouco o segundo molar. Eu nunca tinha visto falar isso, né? E aí depois conversando com o cambeiro, e a gente foi montando as próteses, e aí eu fui entendendo o porquê de não usar esse segundo molar. Observa lá.
Então essa aqui é uma oclusão lingualizada e aí nós temos isso aqui, ó, o caso finalizado, a paciente já com a prótese, com algumas assimetrias, né? Posição dos laterais um pouco mais palatinizados, com um resultado muito legal. A única dificuldade que eu tive com essa prótese é que a paciente ficou tão satisfeita que ela não conseguiu, ela não veio mais ao consultório para fazer o acompanhamento fotográfico disso, né? Eu queria fazer umas fotos, uns vídeos, e aí eu ligo para ela, é uma senhorinha bem já complicada, e eu ligo, dona fulana, vem aqui para a gente fazer uma revisão. Não, meu filho, não precisa de revisão nenhuma não, tá bom demais, tá perfeita, eu não vou aí não. Eu já fui aí, você já tirou as fotos que eu tinha combinado com ela que eu ia documentar o caso, você já fez as fotos tudo, então não quero saber disso não. Então essa foi a dificuldade. A gente praticamente não fez quase nada de ajuste oclusal, precisou de uma intervenção mínima. A gente teve uma área que teve que precisar de fazer algum ajustezinho, porque como estava machucando um pouquinho, mas assim, muito diferente do que eu já tinha vivido no passado. Do paciente voltar inúmeras vezes para você ajustar, dói aqui, dói ali, corta lá, não para, não sai, tá solto, tá folgada a prótese. Então, com uma moldagem como essa e uma montagem, né, de oclusão como essa, a gente tem resultados muito satisfatórios que dá prazer em trabalhar, né? Essa aqui é a diferença. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, principalmente, um antes e depois bem interessante, né? Que é o antes e depois da prótese antiga e a prótese nova. Então observe aqui que uma das características na superior mais interessante é exatamente a falta do segundo molar, né, superior. E para mim a diferença maior geralmente são nas próteses inferiores, que a gente vê uma extensão, né? Observa, por exemplo, essa aba aqui, né, que envolve a papila retromolar ou parte da papila retromolar. Ela geralmente não existe em grande parte das próteses. Os edentamentos dos freios e bridas nas próteses a gente quase que não tem isso. Então a gente tem muito menos estabilidade na prótese por conta dessa questão. E uma coisa que me chamou muita atenção também é isso, ó. Olha, observe o bordo da prótese, que é determinado pela moldagem funcional. Então quando você faz a moldagem funcional, aquela moldagem, aquela espessura ali vai ser a prótese final. Então os técnicos menos experientes, eles te entregam a prótese e ela parece uma lâmina de faca, de fora a fora. Na verdade, a moldagem funcional é feito em encaixotamento, geralmente pelo técnico. No meu caso que eu mesmo faço, a maioria faz o encaixotamento, e aquele material lá que você colocou, o silicone de adição, né, o denso, aquela parte ali já está sendo copiada para determinar isso aqui, ó, que eu acho muito interessante. E uma das características, eu estou, assim, de certa forma, encantado com a prótese total, porque fazia muitos anos que eu não fazia prótese. Eu não me considero uma pessoa experiente em termos de prótese total, mas os resultados que eu consegui utilizando essa técnica e trabalhando com profissionais experientes, assim, me surpreendeu muito. E aí dá gosto de trabalhar, dá gosto de documentar, que a gente saiu de um caso como esse, né, condição inicial, e aqui a gente tem agora a condição final. Observe aí, ó, tem um sorriso, o paciente tem retenção, tem estabilidade, suporte dos tecidos, estética, a paciente está extremamente satisfeita, não machuca, não incomoda, o paciente consegue mastigar dentro das possibilidades. E eu mudei muito a minha concepção daquele estigma, né, de prótese inferior, é um terror, não funciona. É claro, existem diferenças de rebordo, de situações, mas eu consigo ter resultados bem satisfatórios agora usando essas novas técnicas. Bom, pessoal, era o que eu queria mostrar para vocês, tá? Esses dois profissionais aí que tá aí abaixo, ó, o Rodrigo Cavaco e o Bernardo Cambeiro, o perfil dele é Unique Crafters RP, o técnico é o perfil abaixo lá. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho do Bernardo Cambeiro, é esse, Unique Crafters.
E aí agora vamos dar uma olhada aqui nas nossas perguntas. O Edson Brown perguntou: preciso aprender a fazer essa projeção na tela, brother. Bom, então para quem quer fazer live personalizadas, acessem o site oseiasevangelista.com. Quando lá nesse site você tem alguns templates e vídeos ensinando a fazer live dessa forma que eu fiz aqui para você. O Bernardo Cambeiro está aqui dizendo: é interessante utilizar o adesivo para elastômero na moldeira. Sim, por padrão é o ideal você usar o adesivo na moldeira para ter uma retenção maior daqueles materiais. Eu confesso a vocês que eu não usei, nesses casos que eu fiz eu não usei, mas o técnico está dizendo para usar, então acho que é melhor eu começar a usar, mas nos casos que eu tenho feito eu não estou usando. Aqui o Celso está perguntando: o excesso de material na parte anterior você tira? Se não corre risco da influência no rebordo, influenciar o rebordo talvez, né? Sim, quando você faz aquela primeira moldagem com o silicone de adição, o denso, você observa se isso não está sobreestendido e remove. Eu já tive casos que eu fiz e aí eu tirava e achava que aquele estava muito volumoso, e aí eu removia tudo, fazia tudo de novo, e aí eu percebi que era da característica do paciente e eu precisava de volume ali para ter suporte do lábio, né? Tem outra pergunta aqui, não era melhor ter levado à boca só o selamento antes de moldar para ver onde estava o excesso? Na verdade, quando eu recebo a base mista, eu levo em boca e verifico se a borda da base mista está aquém do término. Então, ou seja, não pode estar sobreestendida, a base mista não pode estar. Então, quando o técnico faz, ele pode se confundir em algum ponto. Então, você tem que pegar uma fresa e tirar. E aí, quando você faz o selamento periférico com o silicone denso, você verifica se isso não está sobreestendido de novo. E aí, assim por diante, vai fazendo. Uma das características muito interessantes é que na maioria das vezes, quando você termina esse processo, você coloca lá a base mista, já depois da moldagem funcional, isso já não pode estar caindo mais, né? Você já tem que estar a sucção que você vai conseguir na prótese. Se você, uma das dicas é isso: você fez a moldagem funcional, está lá com a base mista, antes de acertar os planos, se isso está na boca do paciente e você puxa aqui a anterior e ele solta, provavelmente está sobreestendido, porque você já tem que ter sucção aí. Uma das dicas também bem interessante que o Bernardo me passou é na prova dos dentes, quando você coloca a prótese lá na prova dos dentes, você pressiona de modo vertical nos dentes. Por exemplo, você pega lá no molar, pressiona de forma axial. Se a prótese descolar do outro lado, ela está montada fora do rebordo. É bem interessante. Então, você aperta de um lado, não solta. Aperta do outro, não solta. Aperta anterior, não descola lá atrás. Inferior da mesma forma. Então, são testes que a gente faz. Vamos lá aqui. O material de moldagem não tem um tempo específico? Não vai distorcer até fazer a moldagem do dente? Então, acredito que ele deve estar falando no silicone de adição denso, quando a gente altera, né, a quantidade de base e catalisador. Sim, por padrão, você não deve fazer isso. No caso do silicone de adição, para essa delimitação do bordo, essa distorção, né, ela não é tão significativa assim. E ainda considerando que a gente ainda vai fazer também aí o silicone de adição regular e posteriormente o light ainda. Mas se você vê que está muito volume, você pode remover isso um pouco. Agora, se você usa a mesma quantidade, tanto de denso quanto de catalisador, geralmente você não consegue tempo de trabalho. Então, fiz a cobrinha, coloquei lá. Quando leva em boca, já tomou presa e não é possível mais fazer isso. Vamos ver mais aqui. Tá te assistindo, o Bro tá assistindo, um abraço. Prótese total é uma delícia de fazer. Professor Sérgio Carvalho Costa, ninja de prótese total, Minas Gerais, com certeza. Fantástico, Sérgio. Deixa eu ver aqui mais. Tem aqui, os dentes monta até canino. Bom, como é uma das opções, né? Mas não é o meu caso, porque como eu moro muito longe, se eu fizer uma montagem até canino para provar e depois vem e depois volta, perde-se muito tempo.
O que a gente tem percebido na experiência de trabalho que a gente está fazendo, então trabalhando dessa forma, com toda essa documentação, a gente não teve grandes problemas até hoje. Vem montado tudo até molar e a gente ainda não teve nenhum caso que a gente precisasse remontar tudo, né? Mas aí também a questão da transferência com arco facial pode ajudar, né? Após a moldagem funcional, o laboratório fez o reembasamento com resina acrílica e montagem dos dentes em cera? Não, após a moldagem funcional, esse modelo é vazado novamente, é feito um novo modelo de gesso, né? Porque a gente tem agora mais informações melhor copiadas, então faz-se o encaixotamento, gera um novo modelo de gesso. Essa base, os dentes não serão montados sobre essa base mista, é feita uma nova placa de acrílico fotopolimerizável, ele tem lá aquela referência que a gente mandou com os 2 dentinhos montados, ele vai criar uma muralha de silicone que vai dar para ele a referência de onde vai ser a montagem dos dentes. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para responder sobre essa parte, né, de prótese, mas não é nessa base mista que ele vai me mandar, então não tem reembasamento em acrílico não, ele vai verter um novo gesso, fazer um novo modelo montado em articulador e fazer uma montagem dos dentes, beleza? Deixa eu ver aqui as perguntas. Para quem não sabe prótese, você tá ninja também, irmão. Bom, essa é a questão, né? Eu estava conversando desde o começo, né? Eu confesso que não sei fazer prótese total ainda, estou aprendendo. E uma das formas de aprender é exatamente me associar a pessoas que saibam fazer. Beleza, pessoal? Bom, eu acho que a gente não tem aqui, né, nenhuma pergunta. Nosso tempo também já deve estar acabando. Ele ainda não me avisou aqui do tempo que resta, não. Se a gente não tiver mais nenhuma pergunta, deixa eu só revisar aqui. Faz outro plano, excesso de material, tempo de montagem. Após a moldagem funcional, o laboratório fez um... Não, já respondi essa. O cambeiro está aqui. Preciso aprender. Os dentes monta até canino? Não, os dentes não monta até canino. No caso do Bernardo, até então a gente não usou essa técnica. Eu sei que é uma forma, mas o Bernardo ele começa montando por posteriores. Ele monta por posteriores primeiro, inferiores. Então a primeira coisa que ele faz é a posição dos inferiores, porque os inferiores precisam ser montados sobre a crista. Então existe o local exato de você montar os inferiores, que é o mais crítico. Então por isso que às vezes é uma dificuldade entre estética e função. A gente já teve um caso aqui que a estética ficou bem estranha, mas a função já fica interessante, porque uma dos grandes lances da prótese inferior é a posição dos dentes sobre a crista óssea. Se você monta os dentes inferiores fora da crista óssea, perdeu tudo. Vamos ver aqui o que mais. Clica em cima do ao vivo para mostrar. Tá aqui com 54 minutos e 12 segundos. Vamos ver aqui quanto tempo que ainda me resta. Odonto Irlan, os dentes, monta até canino? Ok, então essa é uma opção, mas não foi o caso, tá bom? Vamos ver aqui. Quem mais? Ok, eu acho que a gente não tem mais pergunta aqui, ó. O Bernardo tá contribuindo aqui, tá falando que o primeiro dente que ele monta é o primeiro molar inferior e a partir disso segue em frente. Qual livro você indica para iniciantes? Bom, no meu caso, talvez o livro do professor Sérgio. Eu não conheço o livro do professor Sérgio. Eu diria que para iniciantes eu indicaria você trabalhar com um bom técnico. Eu acho que isso é fundamental. Pega um técnico como o Bernardo, por exemplo, que domina mesmo a coisa, vai te ajudar muito. Claro, estuda, faça cursos, leia, sem dúvida. Mas ter um bom técnico vai te dar um feedback sensacional, beleza? Deixa eu ver quem mais aqui. Após a moldagem funcional, o laboratório fez o reembasamento? Não, já respondi essa.
Bom, pessoal, mais alguma pergunta? Se não tem... Ó, o Serjão tem uma frase ótima. Prótese total inferior é inferior até no nome. Realmente, a prótese inferior é mais crítica, né? Bom, eu acho que nós terminamos aqui. Não tem mais nenhuma pergunta. Descomplicando a prótese total é o nome do livro. Então, o Bro está indicando aí o livro do professor Sérgio, né? Sérgio Carvalho. Ele tem cursos de imersão também. Eu ainda não tive a sorte de fazer nenhum curso dele, mas assim que puder eu quero fazer também. Beleza? Bom, então quero agradecer a vocês por terem ficado aí até agora com a gente, tá? Quem quiser acompanhar mais, eu vou deixar esse vídeo gravado também lá no site osésievangelista.com, e agradecer a Iller pelo apoio. Eu já tive um pouco de dificuldades com alguns materiais. Esse silicone de adição da Iller, no começo eu tinha um pouco de dificuldade com ele. Eles melhoraram muito o silicone de adição dele, eu estou usando, estou gostando bastante. Estou tendo resultados muito bons, e sem falar que tem um custo mais acessível, né? Isso eu acho que faz muita diferença. Para quem quer começar aí a usar materiais de alto nível, tá? Eu recomendo demais os materiais aí da Iller. Valeu, pessoal? Um abraço para vocês, fiquem com Deus.